A Parashá dessa semana narra a história de Noah, a construção da arca e o grande dilúvio que devastou a terra devido à corrupção humana. Noah era um homem justo e foi escolhido por Deus para construir a arca, levando a sua família e um par de cada espécie de animal para sobreviver ao dilúvio. Além disso, há a inclusão de 7 pares de animais puros para fins de sacrifício. A Parashá também descreve a embriaguez de Noah após o dilúvio, e Caim, o seu filho, é amaldiçoado pelo procedimento que ele teve e reação à nudez do seu pai. Vemos também a aliança do arco-íris, simbolizando o pacto de Deus com a humanidade, de nunca mais inundar a terra. Além disso, temos nessa porção novas permissões alimentares, exceto o consumo de sangue. Vemos também nessa porção um relato e os acontecimentos envolvendo a Torre de Babel. E, no geral, esta Parashá ensina sobre a importância da justiça, obediência a Deus e a necessidade de prezar pela vida, mesmo em tempos de julgamento divino. No início do texto da porção dessa semana, o nome de Noah aparece 2 vezes. Ele toledot Noah, Noah ish tzadik. Estes são os descendentes de Noah. Noah era um homem íntegro, justo. E a pergunta que surge é: por que o nome de Noah aparece 2 vezes? De acordo com o Midrash, Noah pode ser traduzido como serenidade. Noah trouxe serenidade para ele e para o mundo. Mas como essa serenidade foi alcançada? Pelas águas do dilúvio, ou como a Torá se refere, as águas de Noah. A explicação para isso é que, antes do dilúvio, o mundo físico não tinha ou havia perdido a sensibilidade espiritual e o temor a Deus. Por isso a corrupção floresceu. Porém, as águas do dilúvio foram como um mikve, ou o batismo, para nós, os que creem em Yeshua. Assim como o mikve e o batismo despertam as nossas consciências, o dilúvio proporcionou uma purificação e um renovo global de consciência em relação a Deus. Ou seja, depois do dilúvio, os habitantes da terra tornaram-se mais conscientes e apreciadores da grandeza de Deus. E mesmo que no futuro a corrupção retornasse, a sensibilidade espiritual e o temor tornaram-se elementos mais evidentes. O mesmo senso de consciência e responsabilidade que o dilúvio trouxe ao mundo aconteceu com a abertura do mar, quando o povo hebreu foi libertado do Egito. E isso deve acontecer conosco, quando cremos em Yeshua, o Filho de Deus, e imergimos nas águas do batismo, para sair com uma consciência purificada e uma vida mais consciente da presença de Deus e as nossas responsabilidades para com Ele. E o resultado disso é serenidade, paz de espírito. Por que a arca foi escolhida como modo de salvação? De acordo com Rashi, Deus tem muitas maneiras de trazer alívio e salvação. Por que então ele sobrecarregou Noah com a construção de uma arca? Para que as pessoas da geração do dilúvio o vissem ocupado com a construção por 120 anos e perguntassem: por que você precisa disso? E ele responderia a eles: Deus trará um dilúvio sobre o mundo, e talvez eles se arrependessem. Por que o dilúvio durou 40 dias? De acordo com Urash, isto corresponde ao tempo necessário para a formação de um feto, porque as pessoas pecaram ao contrariar aquele que os formou, tendo filhos ilegítimos. Por que Deus teve que dizer a Noah para deixar a arca? De acordo com o Midrash, visto que Noah somente entrou na arca porque assim Deus o instruiu, ele esperou pela ordem de Deus para sair.
E isso nos ensina que uma pessoa pode sentir vontade de se fechar numa arca de espiritualidade pessoal. Porém, a Torá nos ensina que devemos sair da arca e cuidar do mundo ao nosso redor. Quando Deus mostra um arco-íris? De acordo com Urash, quando surge em sua mente trazer escuridão e destruição para o mundo. De acordo com Mehaye, o arco-íris não aparece em todos os dias nublados ou chuvosos, mas somente quando a geração merece a destruição, para indicar que Deus está guardando a sua promessa. O capítulo 9, no verso 23, afirma que eles não viram a nudez do seu pai. Quando uma pessoa vê outra executar uma ação imprópria, há duas reações possíveis. A primeira é quando a pessoa pode sentir repugnância pelo ato. E a segunda reação é quando a pessoa começa a pensar no que ela pode fazer para ajudar o seu próximo. Ham teve a primeira reação. Ele olhou para a nudez do seu pai Noah, ou seja, ele se deteve na impropriedade da situação. Por outro lado, Shem e Yafet não viram a nudez do seu pai, ou seja, eles não se contentaram com o que havia acontecido. Eles simplesmente começaram a atuar para corrigir a situação. O que leva as pessoas a reagirem de modos tão distintos? De acordo com o Baal Shem Tov, uma pessoa que é impura, ela vê e se sente incomodada com a impureza dos outros. Uma pessoa pura vê somente que o seu companheiro precisa de ajuda. Um Midrash relacionado a Parashá Noah discute como a construção da arca por Noah foi algo extremamente lento e criticado por alguns. Porém, o Midrash compara a situação com o versículo do livro de Provérbios em 10:15, que diz: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O Midrash interpreta isso então de uma forma alegórica, demonstrando que, enquanto Noah estava ocupado construindo uma arca para salvar a humanidade, outros estavam concentrados em seus próprios interesses e riquezas. No final, essas pessoas ricas acabaram construindo cidades fortes para si mesmos, enquanto Noah trabalhou para cumprir o desejo de Deus. Aquela geração pereceu com tudo o que possuíam, porém Noah e a sua família foram salvos. Esse Midrash destaca a ideia de que, às vezes, as ações justas e dedicadas podem ser incompreendidas ou criticadas por aqueles que estão focados em objetivos materiais e egoístas. É uma reflexão sobre a importância de permanecermos fiéis aos princípios mais elevados, mesmo quando isso significa sermos mal compreendidos ou enfrentarmos desafios. Além de tudo, atos de justiça testemunham os princípios e a vontade de Deus. O que significa que Noah era perfeitamente íntegro em relação à sua geração, conforme o verso 9 do capítulo 6? De acordo com Urash, alguns dos sábios do povo de Israel interpretam isso de maneira favorável, ou seja, se ele tivesse vivido em uma geração de pessoas íntegras, ele teria sido o mais íntegro de todos. Outros interpretam isso de uma forma depreciativa, ou seja, em comparação à sua geração, ele era íntegro, mas se Noah tivesse vivido na época de Abraham, ele não teria sido considerado especialmente íntegro. De acordo com Zohar, Deus contou para Noah que ele traria o dilúvio para destruir a humanidade. Mas como Noah foi informado de que ele e a sua família seriam poupados, ele não rezou a Deus pela salvação do restante do mundo, que foi então destruído. Por outro lado, quando o povo judeu adorou o bezerro de ouro, Moshe rezou por eles, e eles foram salvos. Rabi Yehudá afirmou que Moshe
pediu perdão em mérito da retidão dos patriarcas, mas Noah, que não tinha esses méritos, foi incapaz de fazer isso. Rabi Yitzhak diz que, não obstante este impedimento, Noah deveria sim ter rezado por sua geração. E como foi nos dias de Noah, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noah entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Apesar de guerras, doenças, catástrofes naturais, apostasia espiritual, decadência moral e avanço da iniquidade serem sinais do retorno do Messias, ele próprio chama a atenção ao afirmar que a característica principal a ser observada é justamente aquela que a geração de Noah possuía. E isso faz muito sentido quando vemos que, apesar de tantas desgraças acontecendo no mundo, a frieza em relação aos fatos é tão grande que muitos assistem a notícias terríveis comendo pipoca, não esboçando empatia, sensibilidade e preocupação com a causa do seu próximo. Todo mundo dá a sua opinião sobre tudo, mas poucos estão dispostos a ajudar. E isso evidencia o quanto o egoísmo humano evoluiu, o quanto o amor esfriou e quanto nos tornamos donos da razão, justos à nossa própria avaliação e juízes dos outros que vivem em uma condição em que nem sequer imaginamos os seus sofrimentos. Isso tudo resulta em uma vida cotidiana de independência, onde não importa o que esteja acontecendo no mundo. O importante são os projetos de vida que cada um possui. Aí então conseguimos conciliar que os dias finais terão um mix de catástrofes e ao mesmo tempo a humanidade continuará imersa em uma vida de conquistas e realizações pessoais e materiais, sem sequer pensar em Deus. E como fim, e o juízo é eminente, como nos dias de Noah. A arca não está apenas sendo construída, ela está praticamente pronta, bem diante dos nossos olhos. Muitos estão confundidos com uma mistura de fundamentos escatológicos. Porém, o que realmente importa para nós é fazer techuvá, com a busca da salvação e restauração pela Torá e o Evangelho. Sermos virgens prudentes que conservam o óleo. A interpretação judaica faz uma associação do óleo como sendo as obras, a prática da lei e os mandamentos de Deus. Porém, nós sabemos que, de acordo com o profeta, que as nossas melhores obras são como trapos de imundície para Deus e que por elas não podemos ser justificados. Mas de fato, as obras possuem uma grande relação com o óleo, que devemos manter como virgens prudentes. Porém, este óleo trata-se do Espírito de Deus, que produz em nós obras que são, na verdade, os frutos do Espírito, resultado da presença de Deus em nossas vidas e não pela capacidade de justiça própria. Que essa seja a nossa maior busca e o maior desejo nestes últimos tempos.